Salmo 72. É consideravelmente incontestável que o título declara que Salomão é o autor deste salmo. Contudo, a partir do versículo 20, temos a impressão de que Davi o articula em oração antes de morrer. Sem dúvida alguma, Jesus está presente aqui na glória de seu reino, como ele é agora e como será revelado na glória do último dia. Charles Haddon Spurgeon. Tão claros são os indícios da escrita de Salomão que Calvino, cuja sagacidade neste tipo de crítica nunca foi superada, ainda que tenha se sentido compelido, pela nota ao fim do salmo, a atribuir seu conteúdo a Davi, sentiu o toque de Salomão tão claramente que lançou fora a conjectura de que a oração era do seu pai e que posteriormente fora colocada em formato lírico pelo filho, William Binney. Versículo 3. Também as colinas a atrarão com justiça. Em um sentido espiritual, a paz é concedida ao coração pela justiça de Cristo, e todos os poderes e paixões da alma são preenchidos com a quietude santa, quando o caminho de salvação por uma justiça divina é revelado. Então caminhamos com alegria e somos levados adiante com paz. As montanhas e as colinas irrompem diante de nós em canto. Versículo 5. Ele permanecerá enquanto existir o sol e enquanto durar a lua. Seu reino também não é um castelo de cartas ou uma dinastia de dias. É tão duradouro quanto as luzes do céu. Dias e noites cessarão antes que ele abdique o seu trono. Até hoje nem o sol ou a lua manifestaram falha alguma em seu resplendor, nem há sinal algum de decrepitude no reino de Jesus. Pelo contrário, está em sua juventude e é evidentemente o poder vindouro, o sol nascente. Através das gerações, cada geração terá uma regeneração em seu meio. Deixe que o Papa e o diabo façam o que quiserem. Até mesmo neste momento temos diante de nós símbolos do seu poder eterno. Desde que ele ascendeu a seu trono há 1800 anos, o seu domínio não foi aniquilado, ainda que os impérios mais poderosos tenham desaparecido como visões da noite. Vemos na costa do tempo os naufrágios dos Césares, as relíquias do Império Mongol, os remanescentes finais dos otomanos, Carlos Magno, Maximiliano, Napoleão, movem-se como sombras diante de nós. Eram e não são mais, mas Jesus é para sempre. E as casas dos Hohenzollern, Guelph ou Habsburg, eles têm sua hora, mas o filho de Davi tem todas as horas e eras, pois são propriedades dele. Charles Spurgeon. Versículo 6. Seja ele como a chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Cada gota cristalina de chuva fala da misericórdia celestial, que não esquece as campinas ressequidas. Jesus é graça plena. Tudo o que ele faz é amor e sua presença entre nós. Homem é alegria. E sua presença entre nós, homens, é alegria. Precisamos pregá-lo mais, pois nenhuma outra chuva pode refrescar tão eficazmente as nações. O pregar filosófico zomba dos homens como que com uma chuva de poeira, mas o Evangelho trata do caso da humanidade caída e da felicidade brota sob seu amável poder. E a felicidade brota sob seu amável poder. Venha, ó Senhor, sobre minha alma e meu coração florescerá com o seu louvor. Charles Haddon Spurgeon. Almas sem Cristo são como sono árido, solo árido. Sem a hidratação da graça salvadora, seus corações são duros. Nem cajados, nem misericórdias ou sermões os impressionam. Por quê?
Eles não têm Cristo, a fonte da graça e das influências espirituais. Antes da queda, a alma do homem era como um jardim bem regado, belo, verde e perfumado. Mas em sua apostasia de Deus, Adão, nosso primeiro cabeça, causou a sequidão das fontes da graça e santidade em sua alma. E não há cura para essa seca, exceto pela união da alma com o novo cabeça, John Wilson. Versículo 7. Justo, paz. Você pergunta o que ele é individualmente? A resposta é Rei da Justiça. Um ser que ama a justiça, opera a justiça, promove a justiça, assegura a justiça, comunica a justiça àqueles a quem salva. Perfeitamente impecável e inimigo do pecado, com poder para aboli-lo por completo. Você pergunta o que ele é em termos práticos em relação ao efeito de seu reino? A resposta é Rei da Paz. Um soberano cujo reino é abrigo para todos os que são miseráveis, um esconderijo para todos os que são perseguidos, um lugar de descanso para todos os que estão exaustos, um lar para o abandonado e um refúgio para o perdido. Charles Stanford. Versículo 8. Domine ele de mar em mar e desde o rio até aos confins da terra. Somos encorajados por uma passagem como esta a procurar o reino universal do Salvador. Seja antes ou depois do seu advento pessoal, deixamos esta questão para que outros a discutam. Neste salmo, ao menos, vemos o monarca pessoal e ele é a figura central, o foco de toda a glória. Não seu servo, mas ele próprio possuindo o domínio e dispensando o governo. Os pronomes pessoais referindo-se ao nosso grande rei ocorrem constantemente neste salmo. Domine ele. Reis se prostrem perante ele, o sirvam, ele acorde, ele tem piedade e salva. Viverá e o bendirão todos os dias. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 12. Ao necessitado que clama. Um clamor é o idioma nativo de uma alma espiritualmente necessitada. Ele dá cabo de frases refinadas e longos discursos e traz à tona soluços e gemidos. E assim, de fato, compreende. E mais potente de todas as armas, pois o céu sempre se rende a tal artilharia. E também ao aflito e ao desvalido. O provérbio diz, Deus ajuda quem se ajuda. Mas é ainda mais verdade que Jesus ajuda aqueles que não conseguem se ajudar nem encontrar auxílio em outros. Todos os indefesos estão sob cuidado especial do compassível Rei de Sião. Que eles se apressem em colocar em comunhão com ele. Que olhem para ele, pois ele os está procurando. Versículo 13. E salva a alma aos indigentes. Cipião costumava dizer que ele preferiria salvar um único cidadão a matar milhares de inimigos. Todos os príncipes deveriam ter este tipo de entendimento com relação aos seus súditos. Mas esta afeição e este amor atingiram o mais elevado poder e afeição no seio de Cristo. Tão ardente é o amor por aqueles que a Ele pertencem, que o Senhor não suportaria que nenhum deles perecesse, mas os leva à salvação plena e, opondo-se a demônios e tiranos que procuram destruir suas almas, ele refreia sua fúria e confunde sua ira. Holeros. Versículo 14. E precioso lhe é o sangue deles. Os angolanos tanto repudiavam seus escravos que certas vezes, trocavam até 22 deles por um cão de caça. Mas Cristo prefere a alma de um dos seus servos a todo mundo, uma vez que ele morreu para que fosse possível a sua entrada na felicidade eterna. Por quebrar uma taça, o romano lança seu escravo na lagoa para ser devorado pela moreira. Mas o Filho de Deus veio do céu à terra para libertar a humanidade
seus servos vis, ingratos e sem fé, dos ataques da serpente. Comovê-lo de ouro e salvá-los, como fez com Jonas dentro do grande peixe. Não é então o sangue destes servos precioso, o sangue destes servos precioso aos seus olhos? Thomas Leblanc. Versículo 15. Viverá. Alexandre o Grande reconheceu na hora da morte que era um homem fraco e débil. Ele disse: vejam, estou morrendo. Eu estou morrendo. Aquele a quem vocês falsamente chamavam Deus. Vejam, eu estou morrendo, aquele a quem vocês falsamente chamavam Deus. Mas Cristo provou que ele era Deus quando, por sua morte, venceu e, se assim posso dizer, assassinou a morte. Thomas Leblanc. Versículo 16. Abundância de cereais. Indubitavelmente tem sido familiar para você ver mercadores de cereais carregando pequenas sacolas consigo, contendo apenas um punhado de cereal, que exibem como espécimes do armazém que tem à venda. Agora deixe-me implorar a todos vocês que carreguem uma pequena sacola com este precioso cereal do Evangelho. Quando você escrever uma carta, escreva algo sobre Cristo. Pode ser uma semente que criará raiz. Fale uma palavra sobre Cristo onde quer que você for. Pode ser uma semente que produzirá grande quantidade de fruto. Deixe um folheto no balcão ou numa casa. Pode ser uma semente que produzirá colheita abundante. O lugar mais difícil é a montanha mais íngreme. O lugar onde houver menos esperança de produzir frutos deve ser o primeiro local de investida. E quanto mais trabalho for exigido, mais concentração deve haver na distribuição da semente. James Sharman. Versículo 18 e 19. Como Quesnel bem observa, estes versículos explicam-se a si mesmos. Eles pedem especialmente por profunda gratidão e emoção do coração em lugar de um exercício de compreensão. Devem, de preferência, ser utilizados para adoração e não exposição. É e sempre será o auge de nossos desejos e o clímax de nossas orações. Contemplar Jesus exaltado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 19. Amém, amém. Rabi Rejudá, o santo, disse: aquele que disse amém neste mundo é digno de dizê-lo no mundo vindouro. Davi, portanto, pronuncia amém 2 vezes neste salmo para demonstrar que um amém pertence a este mundo, o outro àquele que virá. Aquele que disse amém piedosamente é maior do que aquele que pronuncia orações, pois orações não passam de letra e o amém é o selo. O escriba escreve as letras, somente o príncipe a sela, nil en nitidel.